Olá, seja bem-vindo ao Café Filosófico. Este ano, a nossa temporada versa sobre um eixo temático que é o do desenvolvimento sustentável, e ao longo do ano fomos convidando pessoas em diversas áreas. Recebemos a professora doutora Simone Rosendo, do Departamento de Ciências Sociais, mestre, doutora em Sociologia, também em Meio Ambiente e Desenvolvimento, com pós-doutorado no exterior, e também trabalha na pós-graduação em Ciências Sociais e no Prodema, né? Então, bem-vinda, Simone, é um prazer ter você aqui e podemos conversar com alguém que realmente vem nos últimos anos trabalhando diretamente com questões ligadas à sustentabilidade e procurando alternativas que façam nos pensar o desenvolvimento a partir de outros parâmetros. Nos últimos meses, essas pessoas que passaram por aqui, elas não são muito otimistas. E nem que a gente espere um certo otimismo, mas talvez não tão um tanto pessimismo, né? Então é bom ouvir, quero te ouvir, ver o que você está trabalhando, porque parece que você está muito enfocada, muito, digamos assim, com uma praxis, né, sociológica, de sociologia rural. Então talvez você possa nos mostrar alguns caminhos que até agora não se revelaram para nós. Bem-vinda, Simone. Obrigada, Oscar, pelo convite. Estou bastante feliz de estar aqui. Eu acompanho o programa já há algum tempo. É um espaço que a gente tem o maior carinho, né? Então, para mim é uma honra, né, estar aqui com vocês e poder contribuir e, ao mesmo tempo, ao lado de colegas, né, super importantes que passaram aqui também por esse programa. Eu não sei se o que eu tenho para dizer também são coisas lá muito diferentes e muito positivas, né? Mas como eu trabalho a partir de uma sociologia bastante engajada e tenho um contato bastante grande no campo, né? Talvez eu tenha alguns lampejos, né, de algumas perspectivas que estão se abrindo aí e que a gente não consegue vislumbrar, né, quando a gente está fazendo o debate a partir apenas da academia, né? Acho que tem um processo de resistência importante também que precisa ser colocado em foco, ser colocado em evidência, e eu tenho trabalhado bastante com o que a gente está chamando do pensamento insurgente, né? E eu acho que é sobre isso que eu gostaria de bater um papo com você aqui hoje, a gente falar De também das fato. resistências que estão colocadas nesses contextos. E Olá, Oscar. eu estava pensando nessa conversa que a gente teve aqui preliminar, né? Uma coisa me chamou a atenção, e eu sei que você gosta e lê, né, o Krenak, e talvez ele seja uma alternativa ao pensamento que se apresenta hoje, né? Então, de cara, eu gostaria de colocar essa questão para ver se você nos esclarece e tenta nos mostrar como é que isso na prática se dá a partir desse projeto que você está iniciando agora, por exemplo, em torno aos saberes tradicionais, ao cultivo das sementes crioulas, que é essa ideia da sustentabilidade, parece que ninguém é contra a sustentabilidade, né? Parece que todos almejam uma coisa nesse sentido. Mas, no entanto, também a gente tem a impressão que, enquanto um conceito, uma noção, como você quiser chamar, parece que ela foi, a tua expressão foi um pouco essa, foi sequestrada ou novamente sofremos um processo de colonização sobre isso. Parece que há interesses econômicos, né, que movem esse sistema, esse nosso mundo, que parece nos vender uma alternativa, como na verdade ou é um agravamento, ou é uma pequena reforma dos problemas que a gente assiste e que vem acontecendo ao cabo das décadas, né? Então, como é que você vê o que seria, como pensar essa ideia da sustentabilidade sequestrada pelo isso, né? Já que você falou em resistência, talvez desenvolver esse conceito, porque eu acho que se a gente está realmente perdendo essa noção como algo em nossas mãos, isso para mim não passa, por exemplo, por coletar latinhas, ou então comprar um carro elétrico, uma bicicleta
elétrica ou pagar o carbono que a gente consome quando viaja de avião, coisas desse tipo. Mas algo muito mais radical que você indicava com essa história dos saberes tradicionais e tudo mais. Então, indicaram um pouquinho, tentar explicar para mim o que seria, e para as pessoas que estão nos ouvindo, essa ideia de que a sustentabilidade se encontra colonizada ou sequestrada, né, que parece mais grave também. Fica à vontade, Simone. Então, eu acho que eu gosto muito, né, acho que até um texto que eu encaminhei para vocês, que eu escrevi recentemente com um colega, era no sentido de dar visibilidade a essas formas, né, de reexistência que a gente está chamando, e que fazem a gente acreditar em alguma medida que não há saída, né? E que nós estamos e que a única saída possível é a gente se entregar a mercantilizar a própria natureza, né? Através dos projetos de sequestro de carbono, através de alguns serviços ambientais que eu acho em alguma medida necessita de maior reflexão, porque eu acho que a nossa ideia não é transformar a população indígena e nem as populações tradicionais em pessoas que passam o dia medindo árvores e vendo que a quantidade de carbono que a gente está sequestrando, né? Então, eu gosto muito da ideia do Krenak, quando ele diz assim: olha, a nossa queda, ela é inevitável, nós já estamos em queda, né? O que nos resta é ver em que medida nós podemos mitigar isso, né? Ou criar paraquedas coloridos para essa queda que é inevitável. E ele vai observar, então, que esses lugares, que são as periferias, que são os lugares marginalizados do ponto de vista da geopolítica mundial, né? E aí a gente pode a América Latina, a África, né? E num primeiro momento, né? As regiões da Ásia e da Oceania, né? Que eram entendidas como os lugares atrasados, fósseis vivos, né, tipo primitivos, né, que lugares que faltavam à civilização, ele vai ver que todos esses, ele vai entender, vai propor que todos esses lugares são lugares de alguma maneira de enunciação, né? Lugares em que nós precisamos observar que estratégias e que pensamentos e que formas de vida estão sendo sustentadas nesse lugar, que ajudam a gente a refletir e reinventar o mundo. De alguma maneira, isso dá um certo alento, assim. Não é só o Krenak, acho que junto com o Krenak nós temos uma série de outros pensadores, sobretudo os pensadores que se colocam no que a gente está chamando hoje de perspectiva decolonial, né, que é repensar esses paradigmas, né, eurocentrados, né, que na realidade reforçam as desigualdades, né, que reforçam a inexistência, né? Que de alguma maneira apagam as possibilidades da gente pensar e que dizem que existe apenas uma forma de estar no mundo e de sustentar o mundo. E quando nós vamos para o campo e quando nós vamos conversar com essas comunidades, a gente vai observar que eles estão lá, eles estão resistindo há 500 anos, né? Toda sorte de violência, toda sorte de apagamento, toda sorte de inexistência. Então, me parece que a tarefa fundamental da universidade, né, e das ciências humanas em geral, não só das ciências humanas, mas principalmente das ciências humanas, né, das humanidades em geral, é repensar como colocar isso em perspectiva, como traduzir isso, como entender esse processo de resistência. Eu me lembro, Oscar, uma pesquisa, logo que eu cheguei aqui no Rio Grande do Norte, nós fizemos uma pesquisa na região semiárida sobre adaptação da agricultura familiar às mudanças climáticas, né?
E nós fomos com os pesquisadores da UNB para a região do Seridó, que foi um dos campos que nós fizemos aqui, é uma região que quem conhece o Rio Grande do Norte sabe o que o Seridó significa do ponto de vista de um tecido associativo, da importância cultural que tem essa região e da organização social que existe lá. E quando a gente pensava um pouco do ponto de vista da agricultura familiar, né, quais são as estratégias adaptativas, como que essas comunidades, o que essas comunidades têm feito para mitigar as ações de mudanças climáticas, e os meus alunos diziam assim, mas aqui não tem nada, professora, não está nada, não existe nada, não tem como fazer uma dissertação sobre isso, ou uma tese sobre isso, porque aqui não tem nada. Simone, em que lugar? Isso foi, nós fizemos... Em que lugar do Seridó foi? Nós fizemos em Caicó, Acari, Parelhas. Parelhas é um núcleo de desertificação, é registrado pelo Ministério do Meio Ambiente, né, pelos grupos que trabalham com processos de desertificação. Então, nós concentramos a pesquisa nessas áreas justamente por serem áreas mais suscetíveis aos processos de desertificação. Uma equipe multidisciplinar, uma equipe bastante grande, nós éramos aproximadamente 10 pesquisadores, né, e eu estou dizendo isso para exemplificar, por exemplo, para te exemplificar, e aí eu brinquei com a aluna, eu falei assim, então você vai lá e pergunta para essa população como que eles têm vivido aqui há pelo menos 400 anos, né? Porque se eles não têm estratégias que saltam aos nossos olhos, a gente deve entender como que eles estão vivendo até hoje aqui, né? Então, ou é a gente que não está sabendo identificar, né, dialogar com eles. E ao final saíram 2 dissertações excelentes, né? Fizeram publicação, voltaram nas comunidades para apresentar. E uma das estratégias, inclusive, era a gente entender como os próprios profetas da chuva auxiliavam as estratégias reprodutivas desses agricultores, né? Essa é uma cultura, eu não sei se você conhece, Oscar, uma cultura muito importante que tem nessa região, nas regiões semiáridas, não só no Rio Grande do Norte, não só no Brasil, em outras regiões também, de comunidades tradicionais, de populações que fazem leituras para fazer previsões, né, sobre chuvas, usando diversos fenômenos da natureza, né, a forma como a natureza se comporta, os ninhos, as formigas, os pássaros, os mamíferos, o vento, os astros, né? Então são leituras de determinados fenômenos da natureza para ler as previsões de chuva, né? E aqui no Rio Grande do Norte a gente tem um grupo bem grande de profetas da chuva, né? Então a gente foi identificando uma série de estratégias que se relacionavam. Pois não. Essa história dos profetas, desculpa te interromper assim, mas é que é bem curioso isso. Não, pode Eu tenho a impressão que todo ano se reúnem, acho que é em janeiro ou fevereiro, para saber como vai ser o ano. E a TV transmite, né? Então, isso que você está colocando são pessoas que, de algum modo, traduzem essas profecias, ou seja, o que há de empírico, vamos dizer assim, de científico que você possa tirar dali, desse conhecimento tão pouco usual, né? Você falou o movimento das formigas, dos ventos, é profético ou teria um respaldo do ponto de vista da ciência, essas previsões? Eu acho muito curiosa a sua pergunta, porque eu acho interessante, porque quando a gente estava fazendo o final, a gente estava no processo de investigação, e aí uma das minhas alunas que estava nesse projeto, ela dizia assim, mas eu preciso agora
pegar todos os boletins meteorológicos para ver se o conhecimento deles tem validade ou não. Olha a arrogância da nossa ciência, olha a nossa Mas arrogância. é Quer o dizer, contrário que eu estava tentando dizer. exatamente, É o dizer, contrário quem isso. somos nós para dizer que esse conhecimento ele é válido ou ele não é válido? Porque mesmo que as profecias não se cumpram, ele tem, do ponto de vista social, do ponto de vista cultural, uma questão fundamental, que é da esperança para aquela população, que continuam, apesar da existência hoje, né, de inúmeras formas de meteorologia, de previsões, etc., continuam a alimentar esse processo cultural, né? E eles não fazem a previsão da seca. Olha que interessante, eles fazem a previsão da chuva. Então, a simbologia, o âmbito que eles estão trabalhando, também é na esperança. Ninguém quer prever seca, tanto que as previsões se chamam previsões de Você chuva, perdeu, né? E não era pode, muito não ia ser interessante. muito querido na comunidade. É, Tirar a e esperança das eles pessoas não pode. E eles, Mas e eles têm, fala. e eles têm um notório saber, não é uma coisa que qualquer um se lança nisso, né? É o reconhecimento de gente que vem de longe, ver essas previsões, né? E aí é interessante porque se a previsão dos profetas, em alguma medida, ela pode não dar conta ou dizer ser contrária ao que realmente aconteceu, a previsão da ciência ela também está no mesmo sentido. Muitas vezes, um está prevendo uma coisa, o outro Total. está prevendo outra. Isso. Né? Agora, uma coisa eles estão de acordo, cada vez mais, tanto os profetas quanto os Não, a minha cientistas têm dificuldade de pergunta prever por conta das mudanças é no climáticas. sentido, porque Desculpa, Oscar, está cortando, eu não estou conseguindo te compreender, está cortando. Oi, foi, Oscar. foi, Olá. foi. Não, eu não estava Voltou. falando, eu parei porque foi, eu senti Eu não estou te ouvindo. Está cortando. eu senti o delay. Pronto, então, deixa eu só concluir um pouco para tentar. Visão disso, o teu aluno não ter conseguido ver isso, é porque ele não sei. É como pensar que eu preciso consultar boletins meteorológicos e ver se acerta. É porque se torna invisível para nós. Acho que é um pouco tem essa coisa, né? Esses saberes tradicionais, por serem tradicionais, não é o saber que vigora fora da Claro. comunidade, né? Então, achei curioso isso. Não, e, claro, por outro lado, esses saberes também não são apenas não são placebos ou Uhum, uma ilusão de alguém que leia e faça essa leitura, né? Eles sabem do claro. mundo em que vivem. Então, mas achei muito curiosa isso. Primeiro, que a cegueira do observador, né? E depois tentar confirmar. Esse seja um problema. Quando você falou em Krenak, eu pensei logo, porque eu entendo o Krenak, não é que ele é um indígena que está nos contando a experiência dele como indígena, mas ele, de algum modo, nos traduz essa experiência que, para nós, Isso. vamos dizer, é um caminho interditado, né? Talvez não para um sociólogo que está ali nessas comunidades, ou para um antropólogo, mas, no geral, não é uma experiência que a gente tem, né? Então, talvez essa tradução que o Krenak faz desse pensamento possa nos alcançar e a gente tomar outras atitudes, né? Mas, enfim, eu estava achando muito interessante, eu te interrompi, e só queria esclarecer um pouco essa. Não é de modo algum colocar-se em amar elevado, assim, de santidade, Sim, e os saberes tradicionais, é muito não. curioso. Até porque é outro ponto que a gente tocou agora há pouco, né? A ciência, o pensamento técnico. Monsanto é cheio de ciência. A Monsanto produz esse conhecimento e as suas sementes, e, no entanto, o que ela faz não é libertar nada, ela só prende clientes, né?
Então, perder essas sementes crioulas, por exemplo, eu acho assim uma tolice extrema, né? Se entregar nas mãos dos interesses, como uma empresa como a Monsanto, ou pro agrotóxico e tudo mais. Enfim, É, fala mais, que eu todos estamos acho gostando. que eu acho que tem uma acho não, né? Tem uma questão muito importante, porque para que esse pensamento se tornasse hegemônico, né? Você tem um processo de apagamento sistemático, né? De dizer o que importa, o que não importa. É, então, uma coisa, por exemplo, Uhum. eu vou dar um exemplo das sementes, né? Muitos agricultores sertanejos e outros não sertanejos também, mas acho que no sertão isso é uma coisa muito forte, porque a gente precisa ter estratégias de guardar, né? Nós temos uma estratégia de guardar para o período de seca, então a gente precisa desenvolver o armazenamento da água, das sementes, né? De alimentação para os períodos de seca. E os agricultores sempre fizeram isso, né? Ao longo da sua existência, desde que a agricultura é agricultura, os agricultores tiveram essa prática de selecionar os melhores grãos. Foi assim, né, que o ser humano foi se estabelecendo, né? Então, a seleção de sementes, ela tem um papel fundamental. E nesse processo de seleção, veja, a Monsanto, ela não começou uma pesquisa do zero. Quando ela começou o processo de seleção, ela já começou a partir de um processo de seleção cultural que esses agricultores fizeram ao longo de décadas. Eles não foram pesquisar todas as variedades. Eles foram pesquisar aquilo que já havia indícios, do ponto de vista empírico, de que funcionava e funcionava bem, né? Então a ciência ela também ela não parte, eu acho que é importante isso, né? Muito do que eles vão falando de melhoramento das sementes é feito a partir do saber tradicional, que não ganha absolutamente nada, né? E que é privatizado. Bom, ao melhorar uma semente, né, através de processos genéticos, por exemplo, você apaga toda essa história que tem anteriormente e que foi construída por centenas de pessoas anônimas. Então, esse é um processo de privatização muito claro, né? Que além de incidir num processo biológico, né, de perda de espécies, incide também, do ponto de vista social, numa erosão. Nós temos, ao mesmo tempo que nós temos uma erosão genética, nós temos uma erosão do conhecimento, porque você perde o conhecimento daquelas espécies ao fazer isso, né? Enquanto a Monsanto se apropria disso, ela não só se apropria, como ela tem estratégias de apagar o que foi feito anteriormente. E uma das principais estratégias de apagar o que foi feito anteriormente é a nossa própria ciência agronômica, é a nossa própria engenharia florestal, são os nossos próprios currículos, né? Que colocam verdadeiras camisas de força, que não formam, mas que deformam esses alunos, esses agrônomos, esses engenheiros, para essa outra visão. É óbvio que há É, diferenças entre o conhecimento científico e o conhecimento popular, e que ambos são importantes. Agora, a gente não pode fazer ciência fagocitando o outro, né? Pois não, Oscar. não, e isso porque, no fim, não só pela má formação que possa se dar, de algum modo, mas também porque interditam outro caminho, que é dos saberes tradicionais, que deram origem à própria ciência, né? Neste caso Exato, específico. Então, essa interdição, no fim, você vê que é uma interdição perversa, porque ela tem interesses econômicos. E exato. que tem muito a ver com uma coisa que você comentou, né? Que essa ilusão que se criou da sustentabilidade,
e que isso foi tomado por esses interesses, né? Porque em nome daquele perigo que se inventou da fome total no mundo em 2050, então isso promoveu também esse agronegócio e esse tipo de plantação que só consegue subsistir por conta dos agrotóxicos, das sementes transgênicas. Então, claro, no fim também isso é tomado como uma. E quem alimenta o povo, as pessoas, não é propriamente a soja que a gente planta, ou o boi, né? É muito mais a agricultura familiar, é disso, e você está muito próxima disso também, né? Sim, e eu acho que nós estamos num processo de disputa de narrativas, né? E que é muito, que a gente achava anteriormente, a nossa luta era só no campo. Hoje a gente não tem que, a gente não luta só no campo, né? Quando a gente está lá ocupando terras, a gente luta também nas disputas de narrativas, né? De quem garante a segurança alimentar, a própria ideia do que é a segurança alimentar, né? De quem tem o protagonismo na defesa do meio ambiente, né? De quem tem o protagonismo na preservação das águas, disso que nós chamamos de recursos, né? Mas é que muitas das populações tradicionais vão chamar dos outros seres, né? Eu não gosto da ideia também de chamar de ativos, né, ambientais. Quer dizer, você quer uma coisa mais mercantilizada, né, do que você chamar um rio de ativo, né, do que você chamar uma árvore É, de ativo, uma semente isso. de São recursos, ativos, recursos. né? É Então, isso, recursos hídricos, recursos minerais, recursos humanos, isso, tudo em função da manutenção desse sistema, né? É, exato, exato. E essas podemos chamar de populações, crença, pode chamar como. isso. E essas populações têm chamado a nossa atenção sobre isso, né? Assim, olha, isso aqui não é um recurso, isso aqui não é um recurso hídrico, isso aqui é o sangue da terra, né? É o nosso sangue, porque nós, quando você está trabalhando com as populações tradicionais, e dependendo do tipo de população que você está trabalhando, eles não vão fazer essa separação como nós fazemos na ciência ocidental, né? O meu corpo é uma coisa, é sociedade e natureza. Não, né? Na concepção, né, de mundo dele, na cosmovisão, é uma coisa só. Eu não estou separado da natureza. Eu sou um ser, eu sou parte dessa natureza, né? Então, aquilo que eu fizer ao rio é a mim, né? Aquilo que eu fizer a uma árvore é a mim, né? Aquilo que eu matar para comer, eu tenho que pedir licença, porque é parte da minha forma de vida. É o meu irmão que está dando a vida para me alimentar. Né? Então tem uma outra percepção, que não é o recurso, né? Que não é essa visão de extração da natureza, né? De tirar tudo que eu posso e ganhar. Eu não tenho a missão de acumular. Né? A questão da acumulação ela não está colocada aqui. O que está colocado aqui é a minha capacidade de sobrevivência. E quando você vai falar do agronegócio, é justamente isso, né? Por que nós precisamos de grandes safras? Por que a gente comemora grandes safras? Eu vejo as comemorações de grandes safras, eu fico assim, pensando, meu Deus do céu, é vergonhoso isso, porque a gente está comemorando grandes safras com 33 milhões de pessoas em situação de insegurança alimentar. Não tem lógica, não tem cabimento. E nós estamos comemorando grandes safras às custas de subvenções, porque não é um investimento privado, é investimento público. Então, tem que ser pop, tech e tudo. E não é. E não é. Né? É assustador, é uma coisa, eu acho que, só que eles são suficientemente E, bons Simone, do ponto de vista das narrativas para nos convencer de que realmente são. Ninguém tem dúvidas sobre isso. Ninguém enfrenta o agro, nem os governos chamados de progressistas. Eles acomodam
É só a gente ver todas as composições que estão sendo feitas agora. Nada, me parece que eles vibram quando o PIB aumenta em função do agro, né? E não vejo muita saída. Mas também aí eu te pergunto, por exemplo, e como é que você encara essa transformação, essa separação sociedade e natureza? Porque nem sempre foi assim, né? Há uma ruptura, a gente pode colocar isso com a modernidade, mas realmente hoje a perspectiva da natureza é ou em bem algo que se transforma numa indústria de lazer, ou então é que ela se coloca como um grande posto de abastecimento, né? Você vai e explora, desafia a terra, te dá cada vez mais, e só vão mudando um pouco o que está sendo explorado, né? E aí aparece mais uma coisa que é da ordem, me parece, dessa ilusão e do sequestro que você colocava no começo, que é, por exemplo, as grandes usinas eólicas no nosso estado, aqui no RN. Isso tomou todas as praias, praias perderam os encantos que mantinham, perdem turismo, perdem até pessoas que habitam ali mesmo, né? Tem que conviver com aqueles monstros barulhentos, e em nome de uma energia que supostamente é limpa. Então, tem toda uma construção que é feita a partir desse conceito que você disse que foi colonizado, né? Que realmente é espantoso. E mais espanta ainda que você vem e diz claramente: não, ninguém mais pode objetar nada sobre isso, porque seria algo fora digamos assim, do planejado. Como alguém pode se levantar a voz contra uma energia eólica ou fotovoltaica, como se isso também não estivesse entrando digamos assim, é o mesmo caminho que se abriu com essa ruptura natureza e sociedade, só que talvez agora é um caminho que está indo para um outro caminho, para um outro lado, e permanecem os mesmos problemas, né? Que é essa ideia, basicamente, de exploração da natureza. Né? É preciso explorar, né? Não pode deixar uma terra ser terra, é preciso tirar proveito dela. Embora a humanidade sempre tirou proveito da terra, mas o fazia de uma maneira ponderada, né? Com medida, como você colocou, não é questão de encontrar lucros ou gerar dividendos ou aumentar o PIB. Né? Então, como é que você vê essas questões das energias alternativas que parecem iludir-nos com a ideia de que elas não exploram a natureza? Eu acho. Eu falei muito, né? Não, não, não. Eu estou pensando aqui no Carlos Walter Porto Gonçalves, não sei se você conhece, é um geógrafo, falecido, Não, não conheço. nos Não, deixou não conheço. recentemente, e eu gosto muito do que o Carlos Walter fala, né? Porque ele é imortal, escreveu muita coisa boa, tem 1 mês e meio que ele nos deixou. E o Carlos Walter falava muito disso, né? Não há inimigos na questão ambiental, né? Bom, nos últimos 4 anos nós vimos gente falando de que o meio ambiente era um atraso e de que nós tivemos aí, sim, inimigos declarados do meio ambiente, no sentido de que o meio ambiente atrasaria, né, um suposto desenvolvimento. Mas o Carlos Walter dizia assim: olha, o que é desenvolver? Né? Desenvolver é tirar do envolvimento, é construir um outro envolvimento. Então, quando a gente, no processo de colonização, por exemplo, o que se chamava de desenvolvimento era justamente isso, né? Tirar do envolvimento daquela população que aqui vivia e criar um novo envolvimento, um envolvimento adequado às condições da modernidade, dos processos da modernidade, né? Então, era cortar essas conexões e criar outras conexões. Então, e o Carlos Walter diz, olha, então talvez a gente tenha que ter uma alternativa ao desenvolvimento, né? De qualquer modo, o que todos esses autores que trabalham, Henrique Leff, com a noção de desenvolvimento, o próprio Ignaz Sachs, vão nos alertar para 2 coisas. Primeiro, a gente não pode jogar a criança com a água do banho. De alguma maneira, a ideia de um desenvolvimento sustentável fez acender uma luz que nós não tínhamos anteriormente. Por quê?
Porque mesmo a sociologia, uma sociologia, principalmente na América Latina, muito marxista, né? E a sociologia era quase tradução, ser sociólogo era quase tradução do ser marxista, nos dava uma visão que a gente resolvendo a questão de classe, todas as outras questões elas estavam resolvidas. Né? Então, você ser um ambientalista de esquerda era você ser o eco-chato, né? Era você não estar se colocando de acordo com a perspectiva do materialismo histórico. Então, mesmo por conta dessa leitura, e que é uma leitura equivocada, nós deixamos de olhar para essa relação, né? E questionar e tensionarmos esses conceitos. Então, tanto que a sociologia ambiental no Brasil ela vai se desenvolver muito, não só no Brasil, mas no mundo vai se desenvolver bastante tarde, né? Ou tantas outras ciências já tinham uma percepção muito forte sobre isso. A questão, então, nesse sentido, o conceito de desenvolvimento sustentável vai ser muito sedutor. Então, veja, quando nós falamos de energia eólica, você vai ver todos os nossos parlamentares, inclusive da esquerda, ninguém é contra a energia eólica. Nós não estamos questionando a energia do ponto de vista, se a gente pensar assim, bom, o que é melhor, a energia eólica ou usina hidrelétrica? É óbvio o que é melhor, o que é menos impactante, né? O que é melhor, é uma termoelétrica ou uma energia eólica? Mas nós não podemos, enquanto academia, enquanto aqueles que se propõem a pensar de maneira mais refletida sobre isso, nos deixar levar pelo canto da sereia. Né? Quer dizer, o que há de limpo e o que há de justo. Porque não é só uma questão de ser limpa ou de não ser limpa. É questão, esse tipo de energia está contribuindo para a gente criar também justiça social? Né? E aí, quando nós vamos ver, do ponto de vista da implementação, é tudo igual. É por cima das comunidades, é fazendo audiências públicas que não são exatamente públicas, né? Que não têm o caráter público como nós gostaríamos, né? É desmatando a caatinga, que é o bioma menos cuidado do Brasil entre os nossos outros biomas, né? O que menos tem áreas de preservação, né? De conservação. De alguma maneira, tendo uma visão, eu já ouvi muita gente falando isso, né? Eu escrevi um pouco sobre eólica no começo, quando elas começaram a chegar aqui no Rio Grande do Norte, e os relatórios de impacto ambiental diziam o seguinte, Oscar, é uma região que não tem nada. Esse era o ponto de vista das pessoas que estavam escrevendo o relatório de impacto ambiental. Nada era o seguinte, lá tinha caatinga e lá tinha gente, isso é nada. Porque ter alguma coisa, do nosso ponto de vista da ciência ocidental, dessa sociedade ocidental, é ter indústrias, ou é ter o agronegócio, floresta não é uma coisa produtiva do nosso ponto de vista, dessa educação que a gente recebeu, dessa sociedade que nós temos. Né? Então, você vai ver as pessoas dizendo, aqui não tinha nada. Pois não. É porque, de novo, parece que é aquela história da cegueira, né, do aluno. Eu não vejo nada ali, não está acontecendo nada, né? Então, claro, quando a pessoa chega com interesse de colocar esses moinhos aí para rodar, esses aerogeradores, ele não vê outra coisa a não ser um campo de atuação, de enriquecimento. E aí, eu acho que, para mim, uma hidrelétrica, ela é tão agressiva com as populações ribeirinhas, com o represamento dos rios, a criação de grandes lagos, ela é tão perversa quanto as usinas eólicas. Porque parece que não, mas uma coisa que essas comunidades que você estuda, e eu acho que chega, isso acho que eu entendo assim,
já sejam de indígenas ou quilombolas, elas têm uma relação de pertencimento a essa terra que nós desconhecemos. Aliás, um dos problemas que me parece que é do mal-estar civilizacional é essa falta de pertencimento a um lugar, à terra propriamente. Então, claro, uma pessoa chega num lugar desse e não vai ver nada. Outros vão encontrar ali o rio, que é o avô, a árvore, que não sei o quê. Então, há um pertencimento que realmente lhes diz respeito. Né? Então, também, para mim, ou seja, parece que a paisagem é algo que pode ser desfigurado por esses moinhos, por exemplo, né? Que não faz diferença, é uma energia limpa. E, no fim, talvez fosse, na minha compreensão, né, essa ideia do desenvolvimento sustentável talvez exigisse repensar que desenvolvimento nós queremos, de fato. Essa palavrinha que vem depois parece que faz esquecer que o desenvolvimento é, na verdade, a reprodução dos meios de produção que tanto faz se é um governo de esquerda ou de direita, vão bater palminha para o agronegócio, porque é ali que o PIB cresce. E, então, enquanto isso, continuamos nessa ilusão de que é possível continuar desenvolvendo. E eu não sei, como vê, hoje eu estou especialmente realista e está difícil estender para um lado mais otimista, a não ser pelo trabalho que você nos apresente e as questões que surgem disso. Né? Ou seja, a impressão que eu tenho, a eólica é mais limpa ou é menos impactante? Eu acho que para mim seria no mesmo nível, né? Mas, enfim, fala um pouco sobre isso. Para concluir, inclusive, Simão, porque nosso tempo já está mesmo chegando ao fim, e já te passo a palavra, as tuas considerações finais. Olha, Oscar, acho que a gente tem motivos para ter fé, né? Ter esperança, mais do que fé, né? Esperançar no sentido freiriano. Porque o que a gente vê esse rolo compressor, né? Ele vai sempre existir, né? E aí vai depender da nossa capacidade de organização junto aos movimentos sociais, né? A gente tem, por exemplo, no caso das eólicas, o pessoal do Seridó Vivo, né? O pessoal que está se articulando dos movimentos sociais, que está eu não lembro o nome do outro grupo agora, mas que estão, de alguma maneira, fazendo os processos de resistência, o pessoal da articulação do semiárido, mas nós não temos conseguido força suficiente para lidar com um rolo compressor do chamado desenvolvimento, né? Muitos agricultores, quando eu vou nas comunidades, eles falam assim: olha, quando chega alguém aqui dizendo que vai ter desenvolvimento, eu já fico pensando, o que é que eu vou perder, né? Porque ninguém chega falando com essa palavra desenvolvimento aqui, realmente conseguiu fazer alguma coisa para a gente. E aí é interessante isso, né? Isso. Essa percepção deles de que a ideia de desenvolvimento, a ideia de sustentabilidade foram capturadas. A gente não precisa dizer isso, eles têm a forma de dizer isso, né? Outro dia eu cheguei num lugar e eles falaram assim: professora, a gente não quer falar sobre essa coisa aí de sustentabilidade, não, de desenvolvimento sustentável. A gente quer falar sobre bem viver, que é isso que nos interessa, né? Porque essas outras palavras, elas só estão levando a gente para essa condição que a gente está. A gente continua sem água, a gente continua dependendo das sementes da indústria sementeira, né? A indústria sementeira continua dizendo que as nossas sementes crioulas não são sementes, são grãos, né? Que as nossas sementes não são produtivas, e tem todos os agrônomos, todos não, né? Porque afortunadamente as coisas não são assim, né? Mas tem uma parcela significativa dessa ciência agronômica que é difusionista ainda, que vem reforçar, né? Olha, vocês não têm sementes. E aí você tem toda uma legislação que é para dizer que aquilo não é semente, aquilo não é sustentável, aquilo não é orgânico, que só vai ser orgânico se tiver a legislação que diz, se tiver o selo, né? Então, quando a gente consegue criar as coisas, cria-se um outro mecanismo para dizer que a gente não tem. Outro dia, então, os agricultores já entenderam isso, né?
estão muito atentos a esse processo. Quando o governo Bolsonaro começou, a gente escreveu um artigo sobre o que seria o futuro da agroecologia. Daí o pessoal falou: acabou a agroecologia, né? Porque agora esse governo não vai ter mais o Plano Nacional de Agroecologia. Aí eu falei, gente, calma lá, né? Parem de achar que só tem agroecologia porque o governo teve algumas poucas políticas voltadas para a agroecologia. A agroecologia ela não começou a existir depois que a ciência botou o nome de agroecologia. Ela já existia lá, desde que esses agricultores estão sobrevivendo às secas, às florestas, nas florestas, nas queimadas. Essas populações elas já fazem agroecologia há muito tempo, né? E eu acho que essa voz, hoje, as populações tradicionais, elas têm colocado aí para a gente, dizendo assim, olha, nós estamos, de alguma maneira, enfrentando tudo isso a tempo. Nosso extermínio não é de agora, né? O nosso apagamento não é de hoje. Nós vivemos nessa resistência, né? Reexistindo. Então, acho que o que a gente precisa fazer nas universidades, seja pela energia eólica, seja pela transposição de São Francisco, seja por outros grandes projetos, porque sempre que a gente observar que tem grandes, agora a energia solar também, né? Grandes projetos mirabolantes querendo que vão salvar a humanidade, a gente tem que desconfiar disso, porque não são projetos grandiosos que vão salvar. E nunca será um. Essa é a lição do Weber, né? A gente tem que olhar pela multiplicidade, as constelações de É causas, uma mas também civilização. as constelações de possibilidades, né? Eu acho que isso é uma questão bem importante. Então, a gente vai ter lá o Isso, não, é que agricultor. no fim Pode falar. você está descrevendo a sociedade da suspeita, né? Da desconfiança, é isso, né? É essa sociedade na qual estamos, né? Não podemos confiar no Estado, nem nos interesses econômicos e tudo isso. Pois é, e me parece que essa resistência é também uma insistência, né, de permanecer no lugar, né? Naquele lugar que foi Exato, legado, não só em loco propriamente, mas um lugar de conhecimento que é esse que você está traçando. Muito bem. exato. Simone Rosendo, muito obrigado. A gente Eu que conversou com a agradeço. Simone hoje e vamos estar concluindo agora, infelizmente. Bom, então, sucesso aí nos seus projetos e a gente se encontra algum dia aqui na UFRN para conversar pessoalmente, quem sabe. Foi um prazer. Obrigado, Simone. Foi um Até a prazer próxima. estar aqui com vocês E e até você a que está nos próxima. assistindo, tá bom. E você que está nos assistindo, acompanhe no canal do YouTube a nossa programação e até a próxima.